Boa tarde, meus amigos do Resenha Pós-Jogo. Quando surge, vamos fazer uma análise aí de Grêmio e Palmeiras aí para os próximos confrontos que vai ter aí. Bom, a Copa do Brasil, ela inicia hoje com alguns jogos e o Palmeiras e Grêmio, no caso, jogam amanhã, né? No caso, o Grêmio joga amanhã fora de casa contra o CSA e o Palmeiras joga amanhã fora de casa contra o Ceará. Bom, ao meu ver, vamos falar primeiro do Grêmio, aí depois a gente fala do Palmeiras. Bom, o Grêmio, ele precisa obter a vitória aí, né, contra o CSA fora de casa. O CSA não é um time muito competitivo, muito forte. Ao meu ver, aí o Grêmio consiga pelo menos a vitória aí. Os cenários ruins aí seria uma derrota, né? Mas um Grêmio, possível vitória aí praticamente pro Grêmio aí. Eu acredito que o Mano Menezes consiga obter sua primeira vitória aí com o Grêmio. Bom, então, nesse jogo da Copa do Brasil, o Grêmio ganhando, o Grêmio próximo vai ter um jogo no Campeonato Brasileiro, né? Aí depois volta contra o Atlético Grau, fora de casa na Sul-Americana, né? Que é um jogo que também o Grêmio precisa obter a vitória. Assim, o Grêmio obtendo a vitória em cima do Atlético Grau, provavelmente assume a liderança da Sul-Americana, né? Fazendo 10 pontos. Hoje se encontra com 7, vai a 10. Então, ao meu ver, o Grêmio precisa pontuar esse jogo contra o Atlético Grau. Mas enfim, contra o CSA eu acredito numa possível vitória aí. O desempenho que o Grêmio desempenhe bem aí e consiga obter uma vitória. Essa é minha análise aí sobre o Grêmio. O Grêmio não tem muita coisa que falar, o que ser dito. É trabalho, né? O Mano Menezes precisa arrumar a casinha juntamente com o Felipão, já fazer a lista de dispensa de alguns jogadores, já negociar alguns jogadores. Eu verifiquei que estava com interesse no Everton Cebolinha, que estava com interesse também no Willian Arão, ex-Flamengo. Então são nomes bons aí pro Grêmio para poder dar início à sequência do Campeonato Brasileiro aí e ganhar o jogo no Campeonato Brasileiro, que vai jogar em casa, se eu não me engano, é com o Santos. E tentar obter a vitória para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Já é a 7ª rodada e tá na zona, né? É uma coisa ruim pro Grêmio e é perigoso, né? Tá na zona de rebaixamento nessa altura do campeonato. Bom, em relação ao Palmeiras, o Palmeiras ele pega o Ceará fora de casa. O único grande que acabou pegando um time de Série A, né? Que o Ceará ele vem muito bem na Série A do Campeonato Brasileiro, vem desempenhando muito bem com o Pedro Raul de artilheiro do time aí. Pode acontecer uma possível lei do ex aí, o Rômulo, né? O Rômulo pode jogar contra o Palmeiras aí. Bom, eu acredito que o Palmeiras, eu não sei agora se o Palmeiras vai colocar um time alternativo, se o Abel vai optar de colocar um time alternativo, ou se vai já entrar com o time titular para tentar obter a vitória fora de casa, né? Porque a próxima rodada do Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, é contra o Vasco fora de casa e depois vai pegar o Cerro Porteño na Libertadores, fora de casa. Mas o Palmeiras tem 9 pontos na Libertadores, né? O Palmeiras tem 9 pontos, o Palmeiras está confortável na competição. O Cerro Porteño ele é segundo colocado do grupo, ele tem apenas 4 pontos, né? Então o empate fora de casa contra o Cerro Porteño era uma boa para o Palmeiras. E se ganhar já praticamente encaminha sua classificação. Então, ao meu ver, não tem necessidade de você colocar um time alternativo contra o Ceará numa Copa do Brasil, né? Sendo um jogo importante para o Palmeiras também, uma competição importante que paga muito bem e o Palmeiras tem que entrar competitivo para buscar essa competição, né? Ao meu ver, é uma competição muito boa, um retorno financeiro muito bom. Então, o Palmeiras entrando focado para tentar. O Palmeiras, com todo respeito ao Ceará, mesmo com a campanha que o Ceará tá fazendo, o Palmeiras é muito mais superior, o Palmeiras tem muito mais time. E o Palmeiras tem que tentar fazer 2 jogos bons aí, 2 bons resultados, porque para dar um ânimo, né, na torcida, o último jogo contra o Bahia, o Palmeiras jogou muito bem, apesar que eu não concordei com o tipo de escalação do Abel, com o tipo de rodízio que ele fez, mas vamos ver aí se o Palmeiras consegue desempenhar bem. Para mim, ainda eu continuo batendo na tecla que o Paulinho precisa ser titular dessa equipe, já tá recuperado. O Flávio Lopes não dá, ele tem que ser uma opção pro segundo tempo.
A gente pode iniciar com o Vitor Roque aí, né? Em busca do seu primeiro gol. Para mim é um jogador novo que, se dá tempo aí, ele vai conseguir desempenhar bem. Facundo Torres está excelente, hein? É excelente. Felipe Anderson muito bem na direita, embora não tenha jogado bem o último jogo, mas tá bem. O Estevão, ele pode ser uma opção para o segundo tempo também, uma dinâmica a mais no segundo tempo. Ele entrou muito bem contra o Bahia. Você colocando ele de segundo tempo, eu acho uma opção mais viável, porque você pega uma zaga mais cansada e ele tem muita velocidade, e jogando por dentro ele tá jogando muito bem. Então, o Palmeiras aí tem várias possibilidades, opções táticas, né? Variações táticas para montar um time bom e conseguir obter a vitória contra o Ceará. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o Vasco não tá bem, muito bem no Campeonato Brasileiro, perdeu o último jogo pro Cruzeiro. Time tecnicamente muito abaixo, muito fraco tecnicamente, Palmeiras superior. Então o Palmeiras tem condição aí de ganhar contra o Ceará e de ganhar contra o Vasco e até mesmo obter uma vitória fora de casa contra o Cerro Porteño, né? Eu não acredito que o Palmeiras consiga fazer três vitórias aí. Bom, essa foi a minha análise. Eu acredito que o Palmeiras consiga ganhar os 3 jogos aí. É só o Abel não inventar moda, colocar um time bom, competitivo para jogar, com todos os seus titulares à disposição. Não importa se é 3 zagueiros, se é 2 zagueiros. Colocar os caras para jogar, Paulinho, utilizar mais a base. Não digo Benedetti, esses caras. Eu digo utilizar os atacantes. No caso, o Thales, você deu oportunidade pro Thales no Campeonato Paulista, você pode dar oportunidade no Campeonato Brasileiro. Pode colocar o Alan mais vezes no lugar do Facundo Torres, gol colocou, de uma dinâmica legal. Você pode colocar o próprio Luigi. O Luigi de centroavante me agrada, é um cara muito rápido, muito forte, tem uma finalização boa. Então o Palmeiras tem jogadores aí que são bons jogadores, que compõem bem o elenco, né? Então o Palmeiras aí consegue fazer diversas variações táticas. Então, ao meu ver aí, o Palmeiras, na minha opinião, consegue desempenhar muito bem esses 3 jogos, né? Vamos aguardar aí qual que vai ser a escalação do Abel, qual que vai ser a mentalidade que o Abel vai para esse jogo, porque ao meu ver, o Palmeiras ele precisa ganhar e convencer também, né? Não é só ganhar. Contra o Bahia, jogou muito bem, amassou, teve diversas oportunidades, o Flamengo perdeu diversas chances, mas aí acabou perdendo o jogo por um detalhe, né? Então, não podemos errar. Copa do Brasil. Não podemos errar no Campeonato Brasileiro. Os jogos que tem fora de casa, jogos que tem em casa, que tecnicamente são fracos e fáceis para ganhar, a gente tem que obter a vitória. Menos ganhar de 1-0, meio a 0, a gente tem que ganhar. Campeonato Brasileiro é assim que se ganha. A maior somatória de pontos, tanto em casa como fora. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês gostem, curte, compartilhe o canal. Siga nas nossas redes sociais. Muito obrigado e tenha uma ótima tarde. Fomos!